muito bom dia a você que acompanha o Viver Bem todos os sábados, a você que acompanha a programação da SIC TV. Estamos começando mais um programa falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde e conscientizando você acerca deste assunto, a doação de órgãos. Porque enquanto uma família vive um momento de dor, outra vê no transplante de um órgão a chance de uma nova vida. Quem espera por um transplante está sempre lutando contra o tempo. A mesma coisa ocorre com o órgão que é retirado para ser transplantado, já que o tempo que o órgão sobrevive sem circulação sanguínea é geralmente muito curto e cada minuto conta. Rondônia vive essa realidade com a captação e transplante de órgãos. E por isso, o Viver Bem de hoje quer falar sobre o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da importância da doação de órgãos. Por isso, informando, esclarecendo dúvidas e incentivando a sociedade quanto à doação. A nossa convidada de hoje é a enfermeira Érica Fernanda, que é coordenadora da Organização de Procura de Órgãos de Rondônia, e que é muito bem-vinda aqui conosco hoje. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda. Para a gente falar dessa campanha que, apesar de delicada, né, ela é uma campanha que traz vida nova, é uma campanha que mexe bastante com todos nós e a sociedade como um todo precisa se conscientizar acerca deste assunto, né? Sim, bom dia a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. Realmente é uma campanha que o fator principal vem da sociedade. Então, o mês de campanha de Setembro Verde nós utilizamos para tentar conscientizar e informar a população cada vez mais sobre o tema. Que a gente precisa saber sobre este tema ainda em vida, né? Isso, até porque no momento em que for questionado sobre a questão da doação de órgãos, essa pessoa não vai ter mais voz. Então, a voz do doador falecido vai ser sua família. Então, esse assunto tem que estar inserido no dia a dia. Captar doadores não é um trabalho muito fácil. Não é, realmente não é. É um trabalho que exige muito dos gestores, dos profissionais de saúde dentro da unidade hospitalar, mas o resultado principal ele só vem com a decisão da sociedade. Então, por mais que haja uma mobilização dentro da unidade hospitalar e por parte da gestão, o fator decisivo vem da sociedade. Como que é esse processo de captação? Explica pra gente. O processo de captação de órgãos, ele inicia após o diagnóstico de morte encefálica. Então, nós temos um familiar em que perdeu um ente querido com o diagnóstico de morte encefálica confirmado e aceitou a doação de órgãos. Após o aceite da doação de órgãos, esse processo é iniciado. Exames laboratoriais são realizados, inseridos em um sistema nacional onde é gerada uma fila de espera. E após os resultados dos exames, pessoas compatíveis são acionadas para realizar o transplante. É importante que a população entenda que a cirurgia de captação de órgãos ela é uma cirurgia convencional como qualquer outra. Então não há deformidade de corpo, é uma cirurgia onde a cavidade é aberta, retirado os órgãos, fechado e realizado curativo. Então a integridade do corpo ela é mantida. A família consegue fazer todo o rito, toda a cerimônia de velório, sepultamento da forma convencional. Tudo normal, inclusive as equipes de captação de órgãos são orientadas a oferecer o direito à família da conferência do corpo após a cirurgia. Então, finalizando a cirurgia, nós acionamos a família e verificamos com eles. Vocês querem conferir o corpo, ver que está com curativo, ver se está íntegro. E o rito funeral segue o mesmo protocolo como qualquer outro óbito. E quais são os índices de recusa familiar? A gente consegue avaliar essa taxa aqui no estado de Rondônia? Conseguimos. No ano de 2021, até agosto, a nossa taxa está em 56%. É uma taxa alta, a média nacional hoje do Brasil é 40%, mas Rondônia vem trabalhando muito bem na diminuição desse índice. Nós já chegamos a atingir 70% de recusa. Então, a cada 10 famílias entrevistadas, 7 recusavam a doação de órgãos. Era uma taxa muito alta, mas vem diminuindo bastante graças à conscientização da população. Mas por que você acha que ainda existe essa recusa? É a falta de conhecimento sobre doação de órgãos e sobre, principalmente, morte encefálica. Nós, culturalmente, temos medo de falar sobre doação, temos medo de falar sobre morte, né? Nós temos medo de morrer. E aí acaba que nós não conversamos sobre a morte encefálica. O problema principal é que quando essa família é entrevistada por um profissional capacitado e questionada sobre a doação de órgãos,
ela ainda não vivenciou os ritos do luto. Então ela não consegue ter tempo de passar pelas fases do luto para poder ter uma tomada de decisão. Mas para que vocês consigam esse trabalho de conscientização, de captação, essa conversa, as equipes, elas têm profissionais habilitados na área da psicologia, preparados nesta linha para essa conversa, para esse entendimento daquela pessoa que perdeu um ente querido, mas que pode, de repente, salvar outra vida? O que o governo do estado tenta realizar nas unidades hospitalares onde tem terapia intensiva, que é onde estão esses possíveis doadores, é realizar capacitação profissional. Então, desde o profissional que está dentro da UTI, nos cuidados com esse potencial doador de órgãos, eles são treinados a como se comunicar com essas famílias. O setor de psicologia já é orientado a trabalhar com essas famílias desde o início da suspeita dessa morte, para que esse rito do luto seja iniciado anteriormente e se dê tempo até a constatação do óbito da família, compreender e aceitar mais sobre o diagnóstico. Quem que pode autorizar a doação, de fato? A doação de órgãos ela só é autorizada por familiares até 2º grau. Então nós temos o cônjuge, os pais, os avós, os filhos e os netos. Mas se em vida eu deixar algo escrito ou alguma manifestação, somente a minha palavra, mesmo que registrada ali, né, através de um documento, de repente, enfim, isso é válido ou não? Não, não é válido. Em 2001, nós tivemos uma atualização da resolução, onde se alterava a questão até do registro, né? Nós tínhamos no documento uma informação se nós éramos doadores de órgãos ou não. Desde 2001, essa informação não é mais válida. Então, hoje, somente o seu familiar pode autorizar a sua doação. Ele será a sua voz no momento certo. Por isso, a necessidade de nós conversarmos sobre isso em vida. Falar sobre a sua vontade, ter conhecimento sobre para a tomada de decisão. Muito bem, a gente está entendendo um pouquinho mais sobre o Setembro Verde, né? Que trata sobre a campanha de doação de órgãos. Você de casa vai saber mais detalhes depois do intervalo, que é bem breve. Já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a doação de órgãos. Você conhece o processo? Sabe a importância de declarar em vida a sua intenção de, caso algo ocorra, ser um doador de órgãos? É muito importante que você manifeste em vida este desejo, porque é um trabalho muito bonito, devolve vida a outras pessoas, como o caso da Raquel. Nós conversamos com ela, ela é uma transplantada de fígado, transplantou há poucos meses e conta como está vivendo a vida a partir de então. Meu nome é Raquel Mercado, eu sou agente comunitária de saúde no município de Guajará-Mirim. Eu tenho uma trajetória bem difícil, desde 2011, né? E eu passei 8 anos investigando sem obter nenhum resultado. Até que em 2018 eu encontrei o Dr. Leonardo, que é um anjo na minha vida, e ele me diagnosticou em 2018. Na fila de transplante em si, eu esperei 20 dias. Foram 8 anos nessa busca, né? Depois que eu descobri o que eu tinha, eu fiz o tratamento, mas infelizmente a doença evoluiu ao ponto de eu precisar de transplante. Eu venho uma vez por mês para fazer acompanhamento com o Dr. Leonardo, né? Que é o acompanhamento pós-transplante. Eu imaginei que seria mais tempo, né? Para mim foi muito difícil eu ter que sair daqui para ir para São Paulo. Tenho 2 filhos pequenos e acabou que isso deixa a gente um pouco mais apreensivo, né? E aí lá em São Paulo foram 20 dias, mas que para mim pareceram muito mais. E eles ligaram para o meu esposo. Meu esposo tinha saído, quando ele retornou, ele veio rápido, bateu na porta e disse: vamos para o hospital, apareceu um doador para você. Nossa, a gente chorava, a gente sorria, ele me abraçava. E assim, naquela correria, manda mensagem para a família para dizer que apareceu o doador. E aquela correria, e chegamos no hospital, bem rápido mesmo, passamos todo o processo, né, dos exames pré-operatório, para então ter a confirmação de que realmente era compatível e de que eu ia fazer a cirurgia. Então foi uma explosão de medo, de felicidade, né? Porque ali
Era a esperança que eu tinha de poder estar aqui hoje, né? Estava tudo nas mãos de Deus e nas mãos do Dr. Leonardo. Nossa, minha recuperação está sendo maravilhosa. Eu estou com 10 meses de transplantada, já retornei ao trabalho, levo uma vida normal. Normal entre aspas, né? Nós temos as nossas limitações, mas muito diferente do que era antes do transplante. O apoio da família é fundamental, né? A nossa base, o psicológico da gente, saber que eles estão ali apoiando, é a nossa base. E se hoje eu estou aqui viva, com a minha família, com os meus amigos, dando meu depoimento, foi graças à doação de órgãos. Todo um trabalho, tanto social quanto das equipes de transplante, todo esse trabalho. Nesse momento a gente vê que ele vale a pena, que ele funciona e que a gente precisa cada vez mais incentivar as pessoas a serem doadoras de órgãos. Como é bom a gente ver um pouquinho mais de esperança, né? Ver a felicidade e ver o quanto a Raquel tá bem hoje, né, Érica? A Raquel é uma paciente que em pouco tempo conseguiu o transplante. Então, ela foi agraciada em ficar na fila de espera por 20 dias, né? Pouco tempo relativo ao restante dos pacientes que esperam anos e anos. E a Raquel hoje está super bem, já voltou sua rotina de trabalho, já está no seu ambiente familiar e voltando à sua rotina normal. O caso dela, ela não foi uma transplantada de Rondônia, mas então há esse intercâmbio entre os estados, tanto para dar esse suporte para que a pessoa realize o transplante ou receba órgãos aqui no estado. Como é que funciona essa logística de intercâmbio entre os estados? Sim, em Rondônia nós realizamos a modalidade de transplante de rins e de córnea. Qualquer outro tipo de transplante de órgãos em que o paciente tenha necessidade, o Estado realiza um serviço chamado TFD, que é tratamento fora de domicílio. Então, esses pacientes são transferidos para outros estados, inseridos em lista de espera de outros estados, e o Estado de Rondônia faz esse intercâmbio para realizar o transplante fora. O paciente vai, realiza o transplante em outro estado, mas é acompanhado em ambulatório pelo Serviço de Transplantes de Rondônia. Então, a Raquel, por exemplo, ela fez o transplante de fígado em São Paulo, pelo mesmo médico que ela é acompanhada aqui, que é o Dr. Leonardo. O Dr. Leonardo, ele faz parte da equipe de transplantes de Rondônia. Ele acompanha os pacientes que necessitam do transplante e pós-transplante de fígado. Então, Raquel foi para São Paulo, fez seu transplante, ficou bem e volta para Rondônia. E todo mês ela realiza avaliações e acompanhamento com a equipe médica. Mas no caso dela, por exemplo, ela entra numa fila em Rondônia que vai para uma lista de espera nacional, é isso? Não. Os estados em que tem a modalidade de transplante, eles só têm a fila de espera para aquela modalidade. Certo. Então, Rondônia tem fila de espera para rins e para córnea, que são as duas modalidades de transplante que são realizados aqui. Fígado, você vai ser inserido em uma lista de espera de outro estado. Certo. E aí esse estado é responsável pelo controle dessa lista. Qualquer estado ou é um estado mais próximo do nosso? Como é que funciona? Há um fluxo de realizações de exames e esses estados avaliam esses pacientes para ver se tem condições de recebê-los. São Paulo é o estado hoje que mais recebe pacientes de Rondônia para transplantar fígado. Interessante. E como é feita o andar dessa lista, o desenvolver dessa lista de espera? Quem é prioridade? Como é que ela funciona? É realmente numa ordem cronológica de cheguei primeiro? Ou vai depender da necessidade, se aquele paciente é mais urgente do que o outro? Como é que funciona? A princípio é uma lista única, essa lista é SUS, é importante que a população compreenda que no Brasil o sistema de transplante ele é totalmente SUS. Então essa fila de espera é única. O que pode acontecer aqui? Paciente que está na fila de espera, vamos supor que ele está inserido numa colocação de 60, 70. Porém, ele apresenta um agravo de saúde. Então, ele apresenta um risco iminente de morte. Ele é priorizado para ir para frente para poder reverter essa situação. Então, há a fila de espera única, porém, há a priorização de alguns pacientes em que apresentam alguma gravidade a mais de saúde. Existem alguns critérios, então. Exatamente. As equipes são bem criteriosas em avaliar esses pacientes. Inclusive, eles são mantidos em contato com as equipes em ambulatório e atualização de exames a cada 3 meses.
para que realmente se tenha um controle sobre as condições em que ele tem de aguardar na fila de espera e a necessidade de ser priorizado ou não. Muito bem. Quem são os possíveis doadores de órgãos? Você vai saber depois do intervalo, que é bem breve, então continue conosco, não saia daí. Muito bem, estamos falando sobre a doação de órgãos. No bloco anterior, a gente conheceu a Raquel, uma transplantada que hoje está vivendo a vida plenamente depois da sua cirurgia. Recebeu um pouquinho de esperança, uma nova vida, na verdade. Como esse trabalho é bonito, né? Em Rondônia conta com esse setor, com essa estrutura de transplantar e também captar órgãos para outros estados. A gente está conversando aqui com a Érica Fernanda, que é enfermeira coordenadora do serviço aqui em Rondônia. E, Érica, você falou algo no bloco anterior que eu achei bastante interessante a gente frisar. Hoje, independente de ter recursos financeiros ou não, se eu preciso de um transplante, não há outra forma que não seja o SUS, né? Exatamente. A fila vai ser única. Se você tem um plano de saúde, se você tem preferência em uma unidade hospitalar, não quer ter assistência ao SUS, infelizmente a fila, ou felizmente, o que eu acho felizmente, porque torna-se um processo democrático e único no Brasil. Então você precisa estar inserido em uma fila com todos os pacientes de espera. O que é possível é você realizar a cirurgia no hospital onde você tem convênio, se ele for credenciado para fazer transplante. Então, a comodidade que você tem num ambiente do seu convênio, a segurança que você tem, você pode fazer a cirurgia lá, se ele for credenciado. Mas a fila de espera sempre será SUS e única. Uhum. E quem são os possíveis doadores de órgãos? Os possíveis doadores de órgãos são todos os pacientes que estão em ventilação mecânica e têm uma lesão neurológica irreversível. Então, aqueles pacientes de trauma, que tem um AVC, que teve alguma lesão neurológica grave e irreversível, que é diagnosticada a morte encefálica. Esses pacientes são considerados os nossos potenciais doadores. Mas todo paciente, por exemplo, que tem morte encefálica, os órgãos, eles estarão aptos para essa doação ou não? Não. Quando nós temos uma equipe, que é a que eu coordeno no estado, que é a Organização de Procura de Órgãos. O nosso trabalho é realizar buscas ativas, principalmente nas UTIs, para orientar as equipes e avaliar esses pacientes. Nós sempre temos pacientes que têm o diagnóstico de morte encefálica confirmado, mas tem algumas contraindicações, né? Na própria legislação nossa tem contraindicações absolutas. Então tem doenças em que nós não conseguimos captar os órgãos. O diagnóstico é acompanhado, é confirmado, mas esse corpo é liberado para a família. A equipe ela sempre avalia os exames laboratoriais antes, para ver a possibilidade de doação ou não. E aí, quando é um potencial doador realmente, essa família é entrevistada. Quando não há essa possibilidade, nós orientamos a equipe, informamos que poderia ter sido um potencial doador e entregamos o corpo para a família. E no estado, essa rede de captação, ela está presente em quais municípios? Nós temos CIDOTs, que são comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, em Cacoal, no Complexo Regional de Cacoal, em Vilhena e aqui em Porto Velho. Porém, as comunidades de Cacoal e Vilhena, elas realizam um processo de acompanhamento desses pacientes, de identificação deles e entrevista familiar. A equipe de captação de órgãos em si, ela só é a nossa aqui em Porto Velho. Então, quando nós temos um doador em Vilhena ou em Cacoal, a equipe se desloca de Porto Velho, vai até esses municípios, realiza a cirurgia de captação e retorna com os órgãos. Porque essa captação ela só ocorre em municípios onde tem unidade de terapia intensiva. Exatamente, né? Que é onde estão esses nossos potenciais doadores. A rede particular, onde tem a unidade de terapia intensiva, pessoas que estão ali e que de repente vieram a óbito por morte encefálica, enfim, ela também ela presta essa informação a vocês para que vocês saibam que ali existe um potencial paciente, um potencial doador? Sim, existe. Há uma legislação onde ela determina que todas as unidades hospitalares obrigatoriamente
notifiquem a central de transplante de todos os pacientes em diagnóstico de morte encefálica. Então, a morte encefálica ela é acompanhada em âmbito de estado pelo serviço de doação. É avaliada, identificada realmente a legalidade desse caso e nós vamos até a unidade hospitalar. Então, por mais que o serviço seja SUS, a nossa obrigatoriedade também é de estar inserido dentro dessas unidades. Exige rapidez todo esse processo de conversa, de captação, de transportar esse órgão até o estado ou município onde vai ocorrer o transplante? Sim, nós temos, o tempo é ouro para a gente nesses momentos, inclusive o tempo em que nós pedimos para a família. Esse é o principal tempo a ser respeitado. Quando nós entrevistamos uma família a respeito da doação de órgãos e nós pedimos a ela que esperem um dia, esse um dia deve ser respeitado. Se nós não conseguirmos respeitar esse um dia, o processo é finalizado. Porque para a gente o primordial é manter a confiança da família. Além desse tempo em que nós conversamos com a família e ela se dispõe a esperar para a cirurgia, nós temos o tempo de isquemia, que é o tempo em que aguenta cada órgão fora do corpo. Então, nós temos aí uma média de tempo para o fígado, por exemplo, de 6 a 12 horas fora do corpo. Então, quando nós retiramos um fígado, o paciente que vai receber já está sendo acionado para estar no hospital e fazer cirurgia, porque o tempo é muito curto. Os rins já têm um tempo de 24 horas a 32 horas, então nós temos um tempo maior de isquemia. Além do tempo de isquemia, nós temos as logísticas, né? Nós precisamos ir até os municípios, retirar esses órgãos, voltar para Porto Velho para poder encaminhar para os estados que vão aceitar ou se vai transplantar em Rondônia. Uma vez captado um órgão, no caso das córneas e dos rins, que são os transplantes realizados aqui em Rondônia, eles chegam até o novo corpo como? Como é que é esse caminho? Esses doadores, quando as famílias aceitam a doação e são realizados exames laboratoriais, esses resultados são lançados em um sistema, que é um sistema nacional de transplantes, que é chefiado pelo Ministério da Saúde. Nesse sistema, eles avaliam a compatibilidade desse doador com os receptores que estão em lista. Então, gera-se uma lista de nomes de pessoas compatíveis com esse doador. Com essa lista, as equipes de transplante vão ligar para esse receptor e falar, olha, chegou a sua vez de ser transplantado. Chegou o seu órgão, venha para o hospital. E aí esses pacientes já estão sendo acompanhados previamente em ambulatório, então todos os exames já estão prontinhos para eles. Eles chegam ao hospital felizes da vida por ter recebido a oportunidade de viver e são transplantados. Érica, a gente quer agradecer a sua participação, por compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, de todo esse trabalho. Realmente é um trabalho muito bonito. A gente fica feliz em poder dar espaço para esse tipo de assunto, para criar uma conscientização a mais nas pessoas nessa campanha tão especial. E se você quiser deixar algum contato para quem tiver dúvidas, para quem quiser conversar mais sobre este assunto, tem algum contato? Tenho. Primeiramente, eu quero dar um breve recado para a população que insira essa temática no meio familiar, nas suas rodas de conversa e torne-se natural. Vamos lembrar que no momento da nossa partida nós não teremos voz e a nossa voz vai ser nossa família. Então vamos conversar sobre, avise sua família sobre a doação de órgãos e nós estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Nós temos um telefone de contato na Central de Transplantes, que é o 3216-5747 e também um Instagram oficial onde nós postamos todas as campanhas, pacientes transplantados, histórias de vida, que é o @RondôniaDoeAmor. Muito legal. Agradecer também a Celibras por nos ajudar a levar essa campanha, a dar mais voz a esta campanha tão bonita, né, do Setembro Verde. E agradecer a você de casa que mais uma vez nos acompanhou aqui na programação da SIC TV. A você um ótimo fim de semana. Nosso encontro está marcado no próximo sábado.